A aula de confecção do molde do Tomara que Caia começa com o primeiro passo, que é a lavagem do tecido. Eu lavei na máquina e coloquei na função secar, então meu tecido já saiu limpinho, cheiroso e o melhor, você dá uma esticadinha assim com a mão e ele já fica praticamente passado para você começar a trabalhar. Aqui, o molde, eu tô fazendo algumas alterações porque eu vou fazer ele um pouco mais alongado. Então, é aquilo que eu falei. Essa modelagem base de Tomara que Caia vai te possibilitar muitas criações. Comece posicionando o meu tecido sobre a bancada e sobre ele as 4 partes que compõem essa modelagem. O tecido está dobrado, então automaticamente eu já vou cortar 2 vezes cada uma dessas modelagens. Estou mostrando aí como o tecido está, ele está duplo. Porém, essas 2 partes menores da modelagem precisam ser cortadas 4 vezes. E como o meu tecido está dobrado, tudo que vocês estão vendo eu cortar agora está sendo cortado duplicado. Porém, algumas partes a gente vai precisar cortar 4 vezes, e é o que eu vou explicar agora para vocês. Agora deixa eu explicar para ficar bem fácil de vocês entenderem. Aqui, como o meu tecido estava dobrado e essa parte da frente eu já tenho ela espelhada, eu já cortei as 2 partes que eu preciso. Então, eu tenho aqui, ó, 2 camadas de tecido. Essa daqui eu deixo de lado porque eu já cortei o que eu preciso. Aqui, eu preciso de 4 camadinhas de tecido. Só que o meu tecido estava dobrado em 2 vezes só. Então, eu garanti já 2 camadas em cada um. Agora, eu simplesmente vou pegar, vou posicionar novamente todos esses moldes aqui sobre o tecido que tá dobrado e vou cortar tudo de novo. Com isso, eu vou ter mais 2 unidades de cada, completando as 4 que eu preciso de cada uma. Então, a gente vai fazer isso, depois a gente vai para o próximo passo. Agora sim, devidamente cortados, eu tenho 4 unidades deste, e esse aqui, que era o que a gente reservou, a gente mantém aqui com 2 unidades. E agora eu vou mostrar para vocês o próximo passo. O que é muito importante que vocês entendam aqui. Toda a nossa parte superior desse top, se ele for virar um vestido, ou um macaquinho, ou se ele for só uma blusa realmente, toda a parte que monta esse top Tomara que Caia está aqui sobre a nossa bancada. Ó, eu tenho a parte principal e a mesma proporção aqui, né, os mesmos moldes cortados novamente no mesmo tecido que vão funcionar como um forro. Aqui eu poderia escolher um outro tecido. Digamos que eu comprei um tecido, a metragem dele é pequena, eu poderia aqui estar com outro tecido, tá? Às vezes até um cetim aqui, daqueles bem baratinhos, já funcionariam como um forro bem legal para esse tecido. Como aqui eu tenho tecido de sobra, eu resolvi fazer com o mesmo tecido, mas fica aí a dica para vocês que essa parte aqui, ó, duplicada, pode ser um forro de outro tecido. Aqui, se vocês repararem, o meu modelo, ele é de cintura alongada, uma cintura mais baixa aqui, porque a linha de cintura tá mais ou menos aqui, ó, e que vai ser, né, se fosse uma linha de cintura, seria mais ou menos como está aqui, ó, nesse modelo do meu manequim, que esse aqui foi o modelo teste que eu fiz. Então, lá na lojinha de moldes, vocês vão ver esse modelo aqui, ó, cintura alta, tá? Que é bem na nossa linha de cintura. Se você tiver um conhecimento de modelagem, você pega esse molde e consegue prolongar ele, transformando em uma cintura mais alongada. Se você, né, não conseguir fazer isso, mais pra frente, eu não sei quando, vai estar disponível também a modelagem desse daqui, tá? Essa modelagem mais alongada. Mas eu tô usando esse mesmo tutorial, tá? Pra vocês que adquirirem o molde da linha de cintura, porque é basicamente a mesma coisa, não tem diferença. A montagem dessa peça é igual, tá? Então, se vocês estiverem olhando esse vídeo e achando diferente, realmente tá diferente, mas a montagem é a mesma coisa. Imaginem que o molde de vocês, caso seja cintura alta, ele finaliza aqui, ó, nessas linhas, mas a costura é exatamente igual. E agora eu posicionei dessa forma para que vocês entendam o próximo passo. Essa parte, vamos considerar que essa daqui de cima vai ser a nossa parte principal. Essa daqui eu vou precisar entretelar, ou seja, eu vou colar uma entretela em todos esses tecidos aqui. Agora, esse aqui de baixo, que vai funcionar como o meu forro, eu não preciso. Então, eu reservo essa parte e agora eu vou usar aquela para cortar as entretelas e colar com ferro de passar.
Essa é a entretela que eu vou utilizar, é uma entretela de malha, então ela tem uma certa elasticidade, o que garante que vai ficar com caimento bem legal qualquer peça que eu utilizar essa entretela, porque ela não altera as propriedades do tecido, ela vai funcionar aqui como uma estrutura a mais, tá? Então, a gente vai dar uma gramatura melhor para esse tecido e o acabamento fica infinitamente melhor. Essa entretela aqui, eu já tenho aula aqui no canal sobre isso, mas ela tem dois lados. Um dos lados é bem áspero, a gente consegue sentir no toque. O outro já é um pouco mais liso. A gente vai usar o lado áspero para colocar em contato com o tecido. Então, digamos que aqui, ó, esse é o lado certo do meu tecido e esse aqui é o lado áspero da entretela. Eu vou cortar exatamente nesse molde, tá? Vou na minha bancada de passar, na minha tábua de passar, e vou passar o ferro aqui em cima. Esse tecido vai colar nessa parte que é áspera. Aí eu estou cortando a entretela para colar em todas as partes que eu preciso. Então, agora que eu cortei todas as entretelas no formato de cada um desses moldes que vão compor a parte principal do vestido, tá? Então, a gente tem isso aqui, né, compondo a parte principal. Agora, eu vou lá no ferro de passar, super simples, e vou passar o ferro aqui em cima, automaticamente eu já vou grudar as duas partes. Agora que todas essas peças estão preparadas, a gente vai começar a fazer a costura. E o que que a gente vai fazer? A gente vai unir todas essas partes que estão aqui, ó, se encontrando. Então, essa parte vai unir com essa com essa, e assim por diante até chegar no final. A única parte que vai ficar aberta vai ser essas extremidades aqui, que é onde a gente vai colocar o zíper depois. Só que agora é um momento muito importante. Eu tô até com molde aqui, é um molde teste, tá? Então não reparem nos rabiscos. Mas quando vocês forem imprimir o molde de vocês, vocês vão ver que existe uma margem aqui. E essa margem tem 1 centímetro, tá? Então, se vocês forem medir aqui, tem 1 centímetro. Por quê? Porque tá considerando que essa daqui é a linha utilizada para costurar. Então, quando eu for unir essa peça com essa, e eu vou fazer isso aqui, né? Colocar uma em cima da outra. Daí depois eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui. Eu preciso tomar muito cuidado para que essa costura tenha essa margem que foi prevista, porque senão, se eu fizer essa costura maior, eu posso diminuindo essa peça aos poucos e ela não me servir no final, ou também, né, o contrário aqui também pode nos dar problema, porque se eu, ao invés de fazer essa costura aqui, fizer aqui, esses milímetros aqui que eu vou ganhando ao longo do processo, no final a minha peça vai ficar bem maior do que o previsto. Daí eu vou ter que fazer ajuste e tudo mais. Então, eu aconselho que vocês façam pequenas marcações para ir guiando essa costura. Inclusive, existe canetas que são apagáveis, né, no tecido, que você consegue desenhar toda essa margem se você não tiver esse conhecimento, né, de costura a ponto de que você consiga já fazer no olho, porque na prática a gente já consegue fazer isso aqui no olho. Mas se você não consegue, seria bem interessante você fazer essas marcações. Então agora, partiu máquina de costura e vamos unir todas essas partes. Aqui eu já fechei toda a parte principal, que é a parte que tá toda entretelada aqui, que a gente tem essa estrutura um pouco maior, só pra vocês verem como já tá ganhando forma. Olha como todas as projeções do corpo aqui vão se encaixando. Essa é a linha de cintura, aqui tá o busto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o forro, não tem segredo nenhum. A mesma coisa, unindo todos os lados, deixando essa margem, né, respeitando essa margem de 1 centímetro. Eu tô unindo duas partes de tecido. Sempre que eu uno duas partes, eu posiciono uma sobre a outra, vou alinhar bem direitinho aqui, né, pra fazer a costura bem certinha. E eu preciso respeitar esse 1 centímetro, porque senão, se eu fizer maior, a minha peça vai ficar apertada no final, e se eu fizer menor, ela vai ficar larga, eu vou ter que fazer ajustes. Como que eu faço isso? Tanto eu posso pegar uma canetinha dessas que apaga com o ferro e posso ir marcando esse 1 centímetro ao longo de toda a costura que eu vou fazer,
como eu posso me guiando por essa linha aqui, que é a linha que a própria máquina já tem para eu poder guiar. Então, eu vou costurando, vou tentar fazer aqui enquanto eu filmo para vocês. Ó, eu vou costurando essa peça e vou alinhando sempre com essa linha que eu estou vendo aqui. Vejam se vocês estão conseguindo ver, porque eu tô fazendo aqui com uma mão, enquanto a outra tá guiando o tecido. Mas é isso, daí no final, quando vocês forem olhar essa costura, ela vai estar exatamente com 1 centímetro de afastamento do início até o final. Bom, agora temos as duas partes fechadas. Essa daqui é um pouquinho mais molinha, porque a gente não colocou a entretela, e que vai ser o nosso forro. Essa daqui é a parte mais estruturada. Agora, o que eu gosto de fazer? Aqui, algumas pessoas poderiam até pespontar, que é aquela costura que é feita aqui por cima e que fica aparente. Eu vou simplesmente passar no ferro e vou passar como? Ó, eu vou abrir aqui e eu vou passar dessa forma assim, ó. Eu vou abrir essa costura. Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês. Ó, eu vou abrir a costura, venho com ferro de passar e vou passando ao longo de toda a peça. Então, eu vou abrir todas essas costuras, vou fazer a mesma coisa aqui no forro, porque daí vai ficar bem alinhadinho, ó, bem parecido até com essa peça aqui, tá? Então, vocês vão ver que ela tá bem alinhadinha, não tem pesponto nenhum, e é isso que eu vou fazer aqui. Agora uma diquinha aqui pra vocês, que é bem especial. Nessas partes aqui, ó, onde a nossa cintura tá bem acentuada, por exemplo, aqui eu tô na lateral da peça e aqui eu tenho uma curvatura de cintura bem acentuada. Para facilitar na hora de eu passar isso aqui, eu pego somente essa curvatura, que é mais acentuada, e ao longo dela eu vou fazendo alguns piques. Cuidado para não chegar na costura, tá? Você vai chegar perto da costura, porém não na costura. Daí agora a gente faz esses piques que eles vão ajudar na hora que eu abrir essa costura lá no ferro de passar. Então, ó, fica assim. Daí a hora que a gente abre, a gente consegue facilmente moldar e moldando esses pedacinhos aqui, ó, ao longo da costura que vai fazer a curvatura. Agora que estão todos passadinhos, as costuras estão abertas e bem alinhadas, a gente vai pegar a parte principal aqui, vai colocar ela virada para cima, ou seja, a parte correta aqui, bem visível. Por quê? Porque agora a gente vai colocar sobre ela o forro. E agora vem uma parte super legal que a gente começa a unir essas duas partes e elas vão ser unidas por essa linha superior aqui. Tá? Essa linha realmente que forma o tomara que caia. E nisso a gente vai fazer uma costura de uma ponta a outra, tá? A gente vai começar aqui, vai passar por esse lado e vai finalizar aqui, seguindo o mesmo princípio de que essa costura precisa ter 1 centímetro. E olha que legal, aqui a gente tem várias marcações para nos auxiliar, né? Então a gente vai utilizar essas costuras como guias também para encontrar. Então, a gente não pode simplesmente costurar aleatoriamente, a gente precisa que essa costura do forro encontre com essa costura da parte principal. E assim sucessivamente. Então, se você não tem muita segurança aqui, vamos colocar o alfinete ao longo de toda essa extensão. Agora, toda essa parte aqui está costurada e a gente vai desvirar para poder fazer esse acabamento superior. Porém, eu vou pedir para vocês que antes de desvirar, a gente vai fazer um esqueminha aqui que faz também toda a diferença na nossa peça. Vocês conseguem visualizar que desse topo aqui, ó, do busto, quando vai descendo para a parte das costas, eu tenho uma leve curvatura aqui? Nesses dois lados, é bem pequeno, tá? Esse trecho aqui, ó, de mais ou menos uns 10 centímetros. Aqui, se a gente fizer uns piquezinhos, também vai nos ajudar na hora de desvirar. Ó, fiz os piques aqui, e eles vão ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Bem pouquinho, aqui eu fiz mais ou menos uns 5 piques, e eles já vão ser o suficiente para a hora que eu desvirar. Então, agora a gente vai desvirar tudo isso pro lado correto, para que a gente consiga já visualizar essa peça que vai ficar
com esse forro, vai ficar com um acabamento incrível, essa peça fica impecável e ela é muito simples de confeccionar. Só que agora a gente precisa de um acabamento também para fazer esse desenho aqui ficar bem bonitão do nosso Tomara que Caia. E como que a gente faz esse acabamento? Esse é um acabamento para vocês levarem para a vida, tá? É muito diferente do que muita gente faz, que faz isso aqui, ó, dobra e daí vai lá na máquina e passa um pesponto aqui, que fica um acabamento muito pior. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, ó, eu tenho aqui a parte da frente e a parte do forro. Eu vou abrir isso aqui e vou posicionar todo esse excesso aqui, ó, de tecido, que é aquele 1 centímetro que a gente deixa quando a gente costurou as duas partes, eu vou posicionar tudo pro lado do forro, tudo, tá? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Agora, eu vou na máquina exatamente com isso aqui. Eu vou lá na máquina, vou posicionar lá, ó, todo o excesso está pro lado do forro, deitado aqui, ó, pro lado do forro, e eu vou passar uma costura bem aqui. Esse pesponto, quando eu dobrar essa peça, ele vai ficar pra trás, vai ficar imperceptível e vai fazer com que esse desenho do Tomara que Caia fique perfeito. E assim a nossa base está pronta, tá? O nosso Tomara que Caia está com todos os acabamentos prontos. Olha o que eu falei pra vocês sobre o pesponto, que coisa mais linda, que fica aqui pra dentro, todo embutido. Ele tem essa proposta de ele ser um pouquinho mais alto aqui, então vocês veem que ele é um pouquinho mais alto para que realmente toda essa parte do busto fique bem coberta. Então agora, essa base de Tomara que Caia pode seguir vários caminhos, como por exemplo, isso aqui pode virar um corset e você pode fazer esse fechamento aqui atrás com ilhós e algum cordão. Você pode fechar isso aqui com um zíper normal, tá? Então, como eu falei, o molde que tá disponível no site, ele é até a cintura, então cada uma vai escolher como vai ser daqui pra baixo. Então, ele pode ser finalizado como blusa. No meu caso, eu vou incluir aqui uma saia, então ele vai virar um vestido, tá? Então, isso vai ficar pra próxima aula, porque daí eu vou dar todos os detalhes do acabamento pra gente incluir uma saia aqui e também pra gente colocar aqui atrás um zíper invisível que vai prolongar um pouquinho aqui no comprimento da saia pra poder permitir essa vestibilidade da peça.